Nós também fazemos muita prevenção. Por exemplo, se a mãe nos diz, eu queria muito ter um parto normal, um parto o mais natural possível, nunca se sabe até que ponto é que o útero dilata totalmente ou não e se pode ir por esse meio. Mas nós temos a musculatura do pavimento pélvico que se pode preparar e dizer a musculatura está ótima, preparada para o momento do trabalho de parto e depois logo se vê se as hormonas contribuem com a dilatação. Tudo o que ela pode fazer para conseguir está feito. Agora o resto já é o corpo em si. Exatamente. E, portanto, ajudamos a relaxar o períneo, a musculatura do pavimento pélvico, posições de alívio, e isso é tudo muito importante para ela se sentir segura, para se sentir que eu tenho as ferramentas todas para que o parto corra bem, para que o pós-parto corra ainda melhor, e sentem-se muito poderosas e é muito melhor. Acha que todas as mulheres grávidas necessitam deste trabalho de preparação para o parto? Isso é uma boa pergunta. Às vezes não é o precisar. O precisar realmente devem procurar ajuda quando sentem necessidade. Se elas não sentem necessidade de ter ajuda, não a devem procurar. Mas há sempre uma mais-valia. Mesmo que não queiramos utilizar determinadas técnicas, se soubermos que elas existem, é muito bom. Até porque, por exemplo, que já me aconteceu, grávidas que não fazem ideia, não têm queixas nenhumas, não têm sinais nenhuns de alarme, não é? E têm uma gravidez perfeitamente normal e depois num pós-parto têm uma incontinência urinária que não é corrigida. E talvez se elas tivessem feito um trabalho de preparação, nunca teriam chegado àquele ponto. Portanto, podem não precisar para elas, portanto, elas não sentirem que precisam, mas é uma mais-valia. E que tipo de mulheres é que normalmente costumam procurar as primeiras mamãs? São as mamãs de primeira viagem. Estão sempre preparadas para estas coisas. Fazem tudo, querem saber tudo, o que é muito bom. De segunda viagem, às vezes até nos procuram, e tenho bastantes, para relembrar. Ou para relembrar. Eu já não me lembro como é que era aquela posição, não me lembro como é que eu podia fazer o relaxamento do períneo, já não me recordo como é que era a questão da amamentação. Portanto, a maior parte é de facto das mamãs de primeira viagem, mas também temos muitas... E, por exemplo, mamães que já são mais tarde também costumam procurar nesse sentido? Também procuram, sim, porque têm receio, têm bastante receio de que alguma coisa corra mal e querem fazer tudo o que podem ao alcance. Mas são mães com uma segurança diferente, é engraçado. Já passaram por muito, mas é curioso porque também procuram. E como é que é desenvolvido o trabalho? São sessões semanais? Sim, normalmente 1 a 2 vezes por semana, não é preciso mais do que isso. Tudo varia também de acordo com aquilo que é preciso fazer com aquela grávida, porque há casos em que é só uma questão de ensino de posturas, ensino de posições das tais estratégias de alívio durante o parto, a própria respiração. Às vezes não há necessidade de intervenção a nível do alongamento do períneo. O períneo já é um períneo que já foi trabalhado, mas é muito importante a questão da postura, porque a grávida tem aquela tendência postural para se tirar para trás, a barriga. Sim. E isso pode levar a ter problemas durante e no pós-parto. Dor na coluna, alteração da tonicidade do pavimento pélvico e do abdômen, e se puder evitar essas consequências negativas, tanto melhor. E todas as mulheres grávidas que os procuram facilmente depois conseguem recriar esses exercícios em casa, conseguem depois aplicar? Sim. Nós fazemos muitas vezes em gabinete, e se for preciso eu até faço uns bonequinhos para elas terem lá em casa e irem copiando, irem fazendo, mas muitas vezes também vêm os pais. E eles aprendem e ajudam a relembrar, não era assim, era mais assim. Dos mentes é sempre melhor do que uma só. Exatamente, nem mais, é isso mesmo. Então, e o pós-parto? O que é que há o trabalho? Já estava a dizer que o pós-parto já é remediar o que aconteceu. Sim. Então, como é que funciona? Imagino, por exemplo, que a grávida teve um parto natural, vaginal, e que teve que fazer uma episiotomia, teve que fazer um corte porque houve alguma complicação e não dilatou totalmente o períneo. Fica com uma cicatriz, pode ter dor, uma dor local, nós podemos ter que intervir a esse nível, ajudar a aliviar a dor da cicatriz, ou numa cesariana, a dor da cicatriz da cesariana, mas também há o trabalho de reabilitação do pavimento pélvico que ficou danificado.
o trabalho de reabilitação dos músculos abdominais, que no fundo, durante a gravidez, a barriga cresce e em 100% dos casos há uma diástase abdominal. Portanto, os músculos do reto abdômen afastam e eles depois têm que voltar ao sítio. E dizem os estudos que eles voltam ao sítio, parte, durante as primeiras 4 semanas. Mas depois disso, se não procurarem ajuda, não, exatamente. Portanto, tem mesmo que se reabilitar. E, portanto, faz muito esse trabalho. A maior parte do meu trabalho em pós-parto é a reabilitação do pavimento pélvico e da musculatura abdominal. Há várias técnicas que se utilizam. Eu utilizo muito a ginástica abdominal hipopressiva. É um tipo de ginástica, como o próprio nome indica, é hipopressiva. Portanto, não aumenta a pressão intraabdominal e pode ser feita logo ali a partir do primeiro mês. Eu só utilizo quando a grávida já tem a amamentação estabilizada, já se sente bem, já não tem aquela preocupação constante com o bebê, porque se está focada no bebê e muito preocupada, aqueles bebés que dormem pouco, que choram muito, que têm cólicas, não vai estar focada no exercício. Portanto, algumas começam após 1 mês, outras após 2 meses e são exercícios abdominais que se podem fazer logo. Enquanto que os outros exercícios abdominais, os tradicionais, como todos conhecemos, não se podem mesmo fazer, porque ainda aumenta mais a diástase. Este tipo de exercício, juntamente com outros. Há outros, não só a ginástica hipopressiva, mas eu utilizo muito este tipo de trabalho e é muito eficaz. Então as grávidas para o pós-parto só a partir de 1 mês? Sim, basicamente. Sim. Antes disso, não. Este tipo não de trabalho aconselho. não. Podem vir ter comigo, depois da avaliação com o ginecologista, isso é muito importante, e para percebermos se há algum outro problema a nível do pavimento pélvico. Mas para exercício, só a partir de 1 mês. E o que é mais comum encontrar? É a parte da diástase, como estava a dizer? Isso é muito comum, é o mais comum, e danos também, portanto, incontinência urinária. Que durante as primeiras 3 semanas até pode ser normal. Se a incontinência urinária prevalece depois desse período, alguma coisa não está bem, convém trabalhar para evitar o agravamento. Isso é mais comum do que se pensa, a parte da incontinência? Mas as mães não falam nisso e estão muito focadas no bebê. E pensam, isto depois vai passar, e às vezes não passa. Às vezes, após 3 anos, ainda estamos a fazer trabalhos de reabilitação, porque só foram, nesse momento, ter connosco. E como é que se pode remediar? É algo simples de reabilitar? Sim. Através de exercícios que nós ensinamos, que podem fazer no dia-a-dia, ninguém vê, são exercícios invisíveis. Sim. E há vários tipos de exercícios. Nos casos mais complicados, também há a eletroestimulação, faz-se eletroestimulação com um aparelho que estimula a musculatura. Mas pronto, os hipopressivos, a ginástica hipopressiva também ajuda a fortalecer essa musculatura. Portanto, são técnicas simples. O problema é saber que tem a solução. Eu acho que muitas das pessoas... Acham que é normal? Sim. Se forem a uma preparação para o parto comigo, sabem que não é normal e vão me procurar. Mas às vezes acontece que só nos procuram no pós, não é? E pronto, às vezes já há complicações mais graves. E acha, como estava a falar há bocado, que pouco se fala destes assuntos, por exemplo, a incontinência urinária após a gravidez, acha que poucas são as mulheres que procuram a parte do pós-parto? Por causa desse tabu, esse medo? Sim, eu acho que procuram mais o pós-parto para voltar a ter a forma que tinham antes da gravidez. Só depois é que se percebem, alguma coisa não está bem. E como é que é trabalhar com as mulheres no pós-parto? Porque é tudo uma mudança. No pré-parto estavam entusiasmadas com tudo, no pós-parto já estão a ver como é que é este mundo todo de ser mãe. Sim, vêm sempre preocupadas, vêm sempre, às vezes, assoberbadas, estão mesmo naquele mundo de mãe-bebê e preocupam-se principalmente com o bebê, não é? Mas depois também querem voltar a ser elas e estão mesmo imersas neste mundo do bebê. Mas eu gosto muito de trabalhar porque é muito bom ver que ao fim de poucas sessões elas começam a mudar e começam a vir mais relaxadas, já sentem que o corpo está a ter alterações. Ainda há pouco, ainda esta semana, tive uma grávida no pós-parto, ela já está com 4 meses e estamos a fazer fisioterapia pós-parto, ginástica hipopressiva no caso dela, há 1 mês, e fizemos a medição do perímetro da cintura e ela perdeu 5 centímetros e estava toda contente, nem queria acreditar que se podia perder assim tanto. Ela sente, mas ficou ainda mais contente por ver os resultados que obteve. Sim. Por isso é muito bom ver a evolução, ver como é que a mãe se torna uma mãe... Uma mãe com muito garra. feliz, com garra, exatamente. E quais é que são as dúvidas que normalmente lhe colocam? A amamentação, essa é a primeira, a questão das cólicas, o que é que podem e o que é que não podem fazer,
é muito mais principalmente com o bebê. Se, por exemplo, ele tosse, o que é que podem fazer, o que é que não podem. E eu muitas vezes dou dicas que nós podemos ajudar, mas também tenho que consultar o pediatra, porque há questões, não é, que não são para nós, são para o pediatra. Mas em relação a mim, portanto, à minha área, principalmente essa questão de as cólicas, o que fazer, a amamentação, o que é que eu posso fazer em relação à minha evolução, a barriga, o que é que eu posso fazer para que ela mais rapidamente volte ao normal. São essas as mais. E como fisioterapeuta, como é que pode ajudar na parte da amamentação? Há fisioterapeutas, portanto, há especializações que se têm nesta área da amamentação. E o que é que nós podemos? Podemos ensinar a pega correta para evitar a entrada de ar e, portanto, as cólicas, não é? Se, por exemplo, houver uma mastite, o que é que se pode fazer? Não deixar, porque há mães que pensam, não vou deixar de dar de mamar porque estou com uma mastite, não posso. Não, podem e devem, porque é muito leite que está acumulado e esse leite deve sair, não é? Ou, por exemplo, se houver feridas no nível dos mamilos, não só a colocação daquelas pomadas reparadoras, mas a própria pega é muito importante e é muito nesse aspecto que nós podemos ajudar. E quais é que são as principais dificuldades e desafios que as mães enfrentam e que sentem que elas enfrentam quando vêm ter consigo, antes ou depois do parto? As principais dificuldades, como tenho vindo a dizer, são de facto estas a questão da amamentação, a questão de não saber muito bem o que fazer perante um problema que seja com o bebê ou também com elas próprias. Às vezes há casos de mulheres que sofrem um parto vaginal, com a força da expulsão, sofrem uma hemorroida e têm muito receio de falar sobre isso, têm estes problemas delas, ou, por exemplo, a dor na relação sexual, não querem falar sobre isto. E é uma questão importante, porque se querem continuar a ter filhos, por exemplo, mais tarde ou mais cedo vão voltar a ter uma relação sexual e se tiverem dor não têm. Não é só a questão da procriação, mas é também a questão de se sentir bem, não é? A mulher tem que se sentir bem e, portanto, isto são outros problemas que talvez não sejam tão falados, mas são comuns no pós-parto. E como profissional da saúde, quais é que acha que são os maiores desafios para si? É uma boa pergunta. Cada caso é um caso e é ajudar aquela mãe, aquela família, às vezes não é só a mãe, às vezes o pai também tem muitas questões, ajudar aquela família a ultrapassar todo este processo, todo este momento tão feliz da vida deles da melhor forma, porque se nós estamos estressados, preocupados, vamos passar isso para o bebê e depois é um ciclo vicioso e, portanto, é esse o meu maior desafio, é conseguir naquela família perceber qual é que é o verdadeiro problema e conseguir ajudá-los. E sendo que também é mulher e também já esteve grávida, como é que foi depois aplicar este conhecimento todo em si para a sua vida? Sim, as pessoas, os meus amigos, as pessoas que me rodeiam dizem tu és tão tranquila, as tuas filhas são tranquilas porque tu passaste essa tranquilidade. Eu tive uma mastite na minha segunda gravidez, no meu segundo pós-parto. O primeiro foi perfeito, a gravidez, o pós-parto, tive uma bebé unicórnio e o segundo já é uma bebé mais complicada, tive uma mastite, ela mamava pouco, queria dormir muito e, portanto, daí a mastite, porque não houve esvaziamento e, portanto, houve essa complicação. Depois, a uma determinada altura, era uma bebé que mamava de hora em hora, eu quase não dormia. Portanto, tive também todas estas complicações e soube levá-las, talvez, da melhor forma, porque tinha informação... do seu lado? Exatamente. Então, como é que acha que as pessoas podem ter acesso a esta informação? O que é que devem procurar? O que é que devem querer saber? Devem procurar sempre programas de preparação para o parto com fisioterapeutas especializados nesta área, na área da uroginecologia, porque não é só uma questão de ensino, de posições, de posturas, de respiração, não é só de como é que é a fisiologia do parto, isso qualquer um pode indicar, é perceber naquele caso, naquela mãe, saber avaliar e ver no seu caso, há este e este problema, ou pode vir a haver este e este problema, e isso tem que ser com um fisioterapeuta com especialização nesta área. E é o mais indicado para poderem ter sucesso. Então, e projetos para o futuro, quais é que são? Tantos. Sim, há sempre muitos, pensamos sempre em muita coisa.
Mas eu gosto muito desta área, é uma área que me apaixona muito, quero continuar a investir nela, saber cada vez mais sobre este assunto para poder cada vez melhor ajudar as pessoas que estão à minha volta, quer no feminino, quer no masculino.